Clara herdou a antiga casa da avó, uma construção de madeira que estalava a cada passo. Certa noite, guiada pela curiosidade, decidiu explorar o sótão. Entre caixas de livros mofados e móveis quebrados, encontrou uma pequena caixa de madeira trancada com um cadeado enferrujado. Após algum esforço, conseguiu abri-la. Dentro havia um brinquedo peculiar. Um boneco de corda, vestido como palhaço, com um sorriso pintado no rosto e olhos que pareciam seguir qualquer movimento. Embora coberto de poeira, parecia quase intacto, como se tivesse sido guardado ali de propósito. Clara sentiu um arrepio, mas achou que era apenas mais uma relíquia antiga. Mal sabia ela que aquele brinquedo estava esperando ser despertado. Naquela mesma noite, Clara levou o boneco para o quarto, colocou-o sobre a estante e tentou dormir. Por volta das 3 da manhã, um som perturbador ecoou pelo quarto. He, he, he. Clara abriu os olhos assustada, procurando a origem do riso. A princípio, pensou que fosse algum barulho da casa rangendo. Mas quando virou a cabeça, percebeu que o boneco estava com a boca levemente aberta, como se tivesse acabado de rir. O coração dela acelerou, mas tentou se convencer de que era apenas imaginação, ou talvez efeito do vento. Ainda assim, o sorriso do brinquedo parecia mais largo do que antes. Pela primeira vez, Clara sentiu que aquele objeto não deveria estar ali. No dia seguinte, Clara deixou o boneco na sala, tentando afastar a estranha sensação. Porém, naquela noite, o som voltou, agora mais alto e constante. He, 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 he. O riso ecoava vindo da direção do sofá onde havia deixado o brinquedo. O mais perturbador era que ele parecia acompanhar sua respiração, como se estivesse sincronizado ao sono. Clara tentou ignorar, mas percebeu que sempre que fechava os olhos, o riso ficava mais próximo, quase ao pé do ouvido. Quando finalmente acendeu a luz, o boneco estava virado em sua direção, mesmo que ela tivesse deixado de frente para a parede. A cada minuto, ficava mais claro. Aquele brinquedo não era inofensivo. Inquieta, Clara pesquisou sobre o brinquedo. Descobriu que aquele modelo era antigo, fabricado no início do século passado, e que relatos sobre ele eram raros. Alguns fóruns obscuros mencionavam histórias semelhantes. Brinquedos que riam durante a madrugada e que, estranhamente, só faziam isso na presença de alguém dormindo. Clara começou a ligar os pontos. Será que ele precisava de alguém dormindo para se ativar? Um medo frio percorreu sua espinha. Ela percebeu que o riso não era aleatório. Parecia uma resposta, como se o boneco se divertisse observando seus sonhos e vulnerabilidade. E talvez não estivesse apenas rindo, talvez estivesse se alimentando dela. Para confirmar suas suspeitas, Clara fez um teste. Colocou o boneco em um quarto vazio e deixou um gravador ligado durante a noite. Ao ouvir a gravação pela manhã, sentiu o estômago revirar. O brinquedo havia rido por quase 5 horas seguidas, mas somente quando ela começou a adormecer no outro quarto. De alguma forma, mesmo distante, ele sabia quando ela estava prestes a cair no sono. Clara percebeu que não se tratava apenas de um brinquedo amaldiçoado, mas de algo consciente. Ele não precisava estar ao seu lado, apenas precisava dela dormindo. Agora, mais do que nunca, Clara queria se livrar dele. Mas será que o boneco a deixaria? Clara colocou o boneco dentro de um saco de lixo e o levou até um terreno baldio longe de casa. Jogou-o lá e voltou aliviada, acreditando ter resolvido o problema. Naquela noite, porém, o riso ecoou novamente dentro de seu quarto. Ri. Quando acendeu a luz, o boneco estava sentado sobre sua cômoda, olhando diretamente para ela. Clara entrou em pânico. Como ele havia voltado? Cada fibra do seu corpo dizia que aquilo não fazia sentido. Mas a verdade era pior. O brinquedo não estava voltando. Ele simplesmente nunca a deixava. Onde quer que fosse, ele sempre estaria ali, esperando o momento em que ela fechasse os olhos.
Desesperada, Clara tentou buscar ajuda espiritual. Uma vidente a recebeu e, ao ver o brinquedo, ficou pálida. Explicou que aquele objeto era um eco da morte, um artefato que guardava a essência de alguém que havia rido pela última vez em meio à dor. O boneco, disse ela, não apenas observava quem dormia, mas se alimentava lentamente da energia vital da pessoa. O vidente alertou. Quanto mais Clara ouvisse aquele riso, mais fraca se tornaria até que um dia não acordaria mais. Para destruí-lo, seria necessário enfrentar aquilo que o habitava. Mas Clara hesitava. Como enfrentar algo que só se revelava quando ela estava dormindo? Naquela noite, Clara adormeceu sem resistir, determinada a encarar o que a vidente dissera. Assim que caiu no sono, se viu em um quarto escuro, com o boneco parado ao pé da cama. Seu riso agora era mais profundo, quase humano. A cada passo que dava em sua direção, Clara sentia seu corpo enfraquecer. O brinquedo, então, começou a crescer, assumindo a forma de uma figura sombria, com o mesmo sorriso pintado no rosto. "Você me alimenta", sussurrou a entidade. "Quanto mais você sonha, mais eu vivo." Clara tentou gritar, mas sua voz não saía. O riso ecoava dentro de sua mente, preenchendo cada canto do sonho. Clara acordou suando, sentindo-se mais fraca do que nunca. O boneco estava sentado sobre seu peito, olhando fixamente para ela. Era como se tivesse atravessado a fronteira entre sonho e realidade. A cada risada, Clara sentia sua força se esvair. Desesperada, agarrou o brinquedo e tentou quebrá-lo, mas o objeto parecia indestrutível. O riso, então, se transformou em gargalhadas ensurdecedoras, preenchendo todo o quarto. Clara compreendeu que não importava o quanto tentasse. O boneco não podia ser destruído. Ele era eterno, e seu único propósito era rir enquanto sugava a vida daqueles que ousavam dormir perto dele. Dias depois, a casa foi encontrada silenciosa. Clara não atendia mais ninguém. No quarto, sobre a cama, jazia o corpo dela, com um sorriso congelado nos lábios. Ao lado estava o boneco, ainda rindo baixo, como se saboreasse sua última vítima. Dizem que, se alguém encontrar aquele brinquedo e dormir na mesma casa, ouvirá o mesmo riso durante a madrugada. Um riso que nunca cessa, que sempre observa, esperando. Afinal, o brinquedo não precisa de amor, apenas de sono. E quem escuta o seu riso nunca acorda do mesmo jeito. Se você gosta de histórias assim, se inscreva agora no canal Luzes das Trevas e prepare-se para mais segredos sombrios que não vão te deixar dormir.